Você lê Bíblia e ora separadamente como duas atividades distintas, e essa separação está destruindo ambas porque nunca conecta a verdade com vida. Por que Wesley conseguia orar sem parar, mesmo durante o dia inteiro ocupado enquanto você mal consegue 10 minutos forçados? Não era porque ele tinha mais tempo ou menos responsabilidades. Era porque descobriu o segredo que maioria nunca aprende. Ele não lia a Bíblia e depois orava separadamente. Transformava toda a verdade que lia imediatamente em oração pessoal específica conectada à vida dele naquele exato dia. Não ficava em Deus é fiel como informação abstrata admirada. Transformava instantaneamente em Pai, tu és fiel. Mostra tua fidelidade hoje em situação específica X que estou enfrentando. E fazia isso com todo versículo. Cada verdade sobre Deus virava oração pedindo que aquela verdade se manifestasse especificamente na vida dele. Resultado: Bíblia não era mais livro lido passivamente, mas combustível constante para a oração. E oração não era mais esforço de inventar o que dizer, mas resposta natural à verdade acabada de ler. E ciclo continuava o dia inteiro. Lia, transformava em oração. Vivia, voltava a ler. Transformava em oração. Vivia. A transformação começou em 1739, quando Wesley tinha 36 anos e estava frustrado porque passava a hora lendo Bíblia das 6 às 7 e hora orando das 5 às 6. Mas as duas atividades eram completamente separadas e desconectadas. Durante a leitura bíblica, aprendi a verdade sobre Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é bondoso, Ele provê. E admirava aquelas verdades teoricamente. Depois, durante a oração, tentava falar com Deus, mas lutava para saber o que dizer. Ficava repetindo mesmos pedidos genéricos, mesmas confissões vagas, mesmas frases religiosas sem substância real. Era como ter duas conversas separadas que nunca se conectavam. E Wesley percebeu o absurdo. Estava lendo sobre Deus por 1 hora acumulando verdades poderosas e então orando por 1 hora sem nunca conectar verdades com oração. Era desperdício brutal de ambas atividades. Então, um dia durante estudo bíblico, Wesley leu o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E em vez de apenas admirar verdade e continuar lendo como sempre fazia, parou e perguntou: como transformo isto em oração pessoal específica hoje? E imediatamente transformou: Pai, tu és meu pastor. Hoje preciso de provisão específica. 15 libras para a impressão. Tu dizes que nada me faltará. Então confio que proverás exatamente o que preciso hoje. Versículo virou oração. Verdade abstrata virou pedido específico fundamentado naquela verdade. E Wesley continuou testando. Leu o versículo seguinte: Deita-me em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Transformou. Pai, deita-me em descanso hoje porque estou exausto. Guia-me a paz no meio do caos que enfrento. Preciso de teu descanso e tua paz, especificamente hoje. Versículo após versículo, ele transformava a verdade em oração e descobriu algo extraordinário. Nunca ficava sem o que dizer em oração, porque cada versículo fornecia conteúdo novo. E verdades bíblicas não ficavam abstratas, porque eram imediatamente aplicadas através de oração específica. Em diário de 18 de agosto de 1739, Wesley registrou descoberta. Hoje transformei leitura bíblica em oração em vez de mantê-las separadas. Cada versículo que li virou oração pessoal específica. E duas coisas aconteceram. Primeira, nunca fiquei sem o que dizer em oração porque cada verdade fornecia conteúdo novo. Segunda, verdades não ficaram abstratas, porque as transformei em pedidos específicos conectados à vida hoje. Descobri que ler e orar não devem ser atividades separadas, mas integradas. Leio verdade e imediatamente oro aquela verdade pedindo que se manifeste especificamente em minha vida. Wesley criou um método específico que usou pelo resto da vida.
Durante o estudo bíblico das 6 às 7, lia versículo e então seguia 3 passos antes de continuar. Primeiro passo: identificar verdade sobre Deus naquele versículo. Deus é fiel, Deus provê, Deus protege, Deus é santo, Deus ama, Deus perdoa. Verdade específica clara. Segundo passo: identificar necessidade ou situação específica na vida dele naquele dia que conectava com aquela verdade. Se verdade era Deus provê, qual necessidade de provisão ele tinha hoje? Se verdade era Deus protege, de que perigo precisava de proteção hoje? Se verdade era Deus perdoa, que pecado precisava confessar hoje? Terceiro passo: transformar em oração. Pessoal específica unindo verdade com necessidade. Pai, Tu és verdade do versículo. Hoje preciso que verdade se manifeste em situação específica. Confio que farás, porque Tua palavra diz que Tu és verdade. Por exemplo, Wesley lia Filipenses 4, verso 19. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Identificava a verdade. Deus supre necessidades. Identificava a necessidade específica do dia. Precisava de 3 pregadores para cobrir sociedades metodistas, mas não tinha. Transformava em oração. Pai, Tu supres todas as necessidades segundo Tuas riquezas. Hoje preciso de 3 pregadores que não tenho. Confio que levantarás homens certos, porque Tu prometes suprir tudo o que preciso. Ou lia Salmo 121, verso 3. Não deixará vacilar teu pé, não dormirá aquele que te guarda. Verdade. Deus protege constantemente. Situação específica. Viajaria por área perigosa onde metodistas haviam sido atacados. Oração. Pai, Tu não dormes, mas me guardas constantemente. Hoje vou para a área perigosa. Não deixarás meu pé vacilar. Confio na Tua proteção específica nesta viagem, porque Tu prometes guardar. Ou lia 1 João 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Verdade. Deus perdoa quando confessamos. Situação específica. Havia sido impaciente com o metodista ontem. Oração. Pai, Tu és fiel para perdoar quando confesso. Fui impaciente com fulano ontem. Confesso esse pecado especificamente. E confio que me perdoas porque Tu prometes. Cada versículo virava oração. E oração não era vaga, mas específica, conectada à verdade bíblica de um lado e realidade da vida dele de outro lado. Wesley descobriu que isso transformava completamente tanto leitura quanto oração. Leitura não era mais passiva. Que verdade bonita sobre Deus. Mas ativa. Como esta verdade se aplica hoje? E oração não. Era mais esforço de inventar conteúdo, mas resposta natural à verdade acabada de ler. Ele começou a ensinar metodistas a orarem as Escrituras. Quando alguém reclamava, não sei o que dizer em oração, Wesley não dava lista de tópicos para orar. Ensinava a transformar Bíblia em oração. Em carta a metodista em 1741, Wesley escreveu: Você me diz que luta para saber o que dizer em oração e fica repetindo mesmas frases vagas. Mas aposto que você lê Bíblia regularmente. Então o problema não é falta de conteúdo, mas falta de conexão. Experimente isto. Amanhã, quando ler versículo, não apenas admire verdade e continue. Pare. Identifique verdade sobre Deus naquele versículo. Identifique situação específica sua hoje que conecta com aquela verdade. E transforme em oração pessoal. Pai, Tu és verdade. Hoje preciso que verdade se manifeste em situação. Confio porque Tua palavra promete. Faça isso com cada versículo. E nunca mais ficará sem o que dizer em oração. Wesley observou que pessoas resistiam porque achavam que perderia tempo. Tenho apenas 30 minutos. Não posso parar em cada versículo. E ele destruía a objeção. Você está separando leitura e oração como se fossem atividades distintas competindo por tempo. Mas quando transforma leitura em oração, está fazendo ambas simultaneamente. Pode cobrir menos versículos, mas a absorção é 10 vezes maior.
porque está orando verdade em vez de apenas lendo passivamente. Outros resistiam porque não viam conexão entre versículo e vida. Este versículo não se aplica a nada que enfrento hoje. E Wesley ensinava: então pense mais profundamente. Todo versículo sobre Deus tem aplicação porque você sempre precisa de Deus, de alguma forma. Versículos sobre fidelidade dele? Você tem situação onde precisa confiar. Versículos sobre santidade? Você tem pecado para confrontar. Versículos sobre amor? Você precisa de segurança de ser amado. Sempre há conexão se procurar. Aos 60 anos, Wesley tinha 21 anos, transformando todo versículo em oração. E a oração dele nunca ficava seca ou repetitiva, porque cada dia trazia verdades novas das Escrituras que viravam orações novas, conectadas a situações específicas daquele dia. A verdade permanece. Você lê e ora separadamente, desperdiçando ambas atividades. Amanhã, quando ler versículo, pare. Identifique verdade sobre Deus. Identifique situação sua hoje. Transforme em oração. Pai, Tu és verdade. Hoje preciso em situação. E nunca mais ficará sem o que dizer em oração, porque Escrituras fornecerão combustível infinito. Você tenta orar sem parar, mas passa horas inteiras sem falar com Deus, porque não tem nada preparado para transformar momentos comuns em oração. Como Wesley literalmente orava sem parar durante 16 horas acordado, enquanto viajava a cavalo, enquanto esperava, enquanto caminhava, durante conversas, em meio a trabalho, sem parecer esquisito ou distraído. Não era porque ele tinha disciplina sobre-humana de lembrar de orar constantemente. Era porque havia memorizado o arsenal de versículos categorizados especificamente para cada tipo de situação que enfrentava durante o dia. Quando tentação vinha, tinha 5 versículos memorizados sobre pureza que instantaneamente viravam oração. Quando medo atacava, tinha 7 versículos sobre proteção de Deus, que imediatamente recitava como oração. Quando decisão aparecia, tinha 10 versículos sobre sabedoria que viravam pedido automático. Então não precisava parar e pensar: deveria orar agora. Versículo apropriado para a situação já estava memorizado e automaticamente se transformava em oração no segundo que situação aparecia. E isso significava que dia inteiro estava pontuado por orações curtas e instantâneas, ligadas a momentos reais, permitindo orar literalmente sem parar, sem esforço consciente extraordinário. A estratégia nasceu de frustração em 1740, quando Wesley tinha 37 anos e estava tentando obedecer comando de Paulo em 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Orai sem cessar. Ele queria orar constantemente, mas descobriu que era impossível manter oração consciente durante o dia inteiro ocupado. Quando estava viajando a cavalo por horas, mente vagava. Quando estava em reunião administrativa, tinha que focar em discussão. Quando estava pregando, estava concentrado em sermão. Como orar sem parar em meio à vida real cheia de responsabilidades que exigiam atenção? Ele tentou o método que todo mundo tenta: colocar lembretes mentais de lembre de orar. Mas falhava constantemente. Passava 2 horas viajando e de repente lembrava: esqueci de orar durante a viagem inteira. Passava a manhã trabalhando e percebia: não falei com Deus uma vez desde a oração das 5 da manhã. Então Wesley teve insight através de salmos que memorizava. Ele estava enfrentando medo sobre pregação perigosa e automaticamente o versículo que havia memorizado veio à mente. Salmo 27, verso 1. O Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? E no segundo que versículo veio, transformou-se automaticamente em oração. Senhor, Tu és minha salvação, não temerei. E Wesley percebeu: não havia planejado orar naquele momento. Não havia se forçado a lembrar. Versículo memorizado foi ativado automaticamente pela situação de medo e se transformou instantaneamente em oração sem esforço consciente. E pensou: e se eu memorizasse versículos estrategicamente para cada tipo de situação comum que enfrento?
Então, toda vez que situação aparecesse, versículo viria automaticamente e viraria oração instantânea. Em diário de 22 de setembro de 1740, Wesley registrou: "Descobri hoje como orar sem cessar de forma prática. Memorizo versículos categorizados para situações específicas que enfrento regularmente. Quando situação aparece, versículo vem automaticamente à mente e se transforma instantaneamente em oração. Não preciso me forçar a lembrar de orar. Situação ativa, versículo que vira oração automaticamente. Isto transforma a oração de esforço consciente extraordinário para resposta automática natural a momentos do dia." Wesley criou sistema específico. Identificou 10 categorias principais de situações que enfrentava regularmente durante o dia: tentação, medo, decisão, cansaço, frustração, alegria, provisão necessária, conflito com pessoa, dúvida e espera. E para cada categoria, memorizou 5 a 10 versículos específicos que se aplicavam. Não escolheu aleatoriamente. Selecionou versículos que eram curtos o suficiente para memorizar facilmente, mas poderosos o suficiente para sustentar oração real. Categoria tentação. Memorizou 1 Coríntios 10, verso 13 sobre Deus prover escape, Tiago 4, verso 7 sobre resistir diabo, Salmo 119, verso 9 sobre guardar-se puro através da palavra, Hebreus 2, verso 18 sobre Cristo ter sido tentado e poder socorrer, 1 Pedro 5, verso 8 sobre adversário buscando devorar. Categoria medo. Salmo 27, verso 1 sobre Senhor ser luz e salvação, Isaías 41, verso 10 sobre não temer porque Deus está contigo, Salmo 56, verso 3 sobre confiar quando temer, Deuteronômio 31, verso 6 sobre Deus não te deixar, Josué 1, verso 9 sobre ser forte e corajoso. Categoria decisão. Provérbios 3, versos 5 e 6 sobre confiar no Senhor e não em próprio entendimento, Tiago 1, verso 5 sobre pedir sabedoria, Salmo 32, verso 8 sobre Deus ensinar caminho, Isaías 30, verso 21 sobre ouvir voz, dizendo este é o caminho, Provérbios 16, verso 3 sobre encomendar obras ao Senhor, e assim por diante para cada categoria. Total de cerca de 80 versículos memorizados estrategicamente distribuídos nas 10 categorias. E então, quando a situação do dia aparecia, versículo apropriado vinha automaticamente e virava oração. Tentação de orgulho atacava durante pregação. Imediatamente Tiago 4:7 vinha. Resisti ao diabo e ele fugirá. Pai, resisto a este orgulho em teu nome. 2 segundos, oração completa, voltava a pregar. Medo sobre viagem perigosa? Isaías 41:10 vinha. Não temas porque eu sou contigo. Pai, não temerei esta viagem porque tu estás comigo. 3 segundos, oração feita. Decisão sobre aceitar convite? Provérbios 3:5 vinha. Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes em teu próprio entendimento. Pai, confio em ti para esta decisão, não em minha lógica. 4 segundos, oração completa. E isso acontecia dezenas de vezes por dia. Cada situação ativava versículo que virava oração instantânea. Resultado: dia inteiro estava pontuado por orações curtas mas reais, ligadas a momentos específicos. Oração sem cessar, não como esforço sobre-humano, mas como resposta automática natural. Wesley ensinou metodistas a memorizarem estrategicamente. Quando alguém dizia, tento orar sem parar, mas esqueço, ele não apenas encorajava a tentar mais, ensinava a memorizar arsenal de versículos categorizados. Em carta a metodista em 1743, Wesley escreveu: você quer orar sem cessar, mas passa horas esquecendo completamente de Deus, porque você depende de lembrar conscientemente. Experimente método diferente. Identifique 5 situações que você enfrenta regularmente durante o dia. Para cada uma, memorize 3 versículos curtos relevantes. Então, quando a situação
Aparecer, versículo virá automaticamente e se transformará em oração instantânea. Você orará sem parar, não por esforço extraordinário, mas por resposta automática a momentos do dia. Wesley via que chave era categorização estratégica. Não memorizar versículos aleatórios, mas versículos específicos para situações específicas que você realmente enfrenta. Se você nunca tem medo, não precisa memorizar 10 versículos sobre medo. Mas se você luta com ansiedade diária, memorize arsenal de versículos sobre paz e confiança. Aos 60 anos, Wesley tinha 20 anos de memória estratégica operando. E literalmente orava sem parar. Não como esforço consciente, mas como resposta automática, porque versículos memorizados eram ativados por situações e viravam orações instantâneas dezenas de vezes por dia. A verdade permanece. Você não ora sem parar porque não tem arsenal memorizado. Identifique 5 situações que enfrenta regularmente. Memorize 3 versículos curtos para cada uma. E quando situação aparecer, versículo virá e virará oração instantânea automaticamente.